Boa noite, pessoal, tudo bem? Pinguim Zip aqui. E eu acho que eu vou voltar um pouco com o canal, tá? Vamos ver no que vai dar. E eu queria apresentar para vocês o Unturned Source Code. Então, o Unturned ficou open source. Aconteceu faz quase uma semana, ou uma semana já. Isso ocorreu. Então, o Nelson aí trouxe essa grande novidade. Ele já tinha avisado isso há, acho que mais ou menos um ano atrás, que ele estava pensando em abrir o código do jogo. Não temos uma certeza absoluta do porquê. Eu imagino que seja um cansaço aí de ter trabalhado anos e anos no jogo. Basicamente só ele que trabalhou nisso. Na verdade, eu imagino que não tem mais ninguém. O Tyler aqui, ele é um amigo, ele é o cara que comanda o Discord da Unturned. Provavelmente também fez algumas ajudas aqui, só que nada em código. Então, o Nelson aí, o responsável, o criador do SDG, que é a empresa Smart Desert Games, que é o que criou o Unturned, que é basicamente só ele. Bom, qual que é a vantagem de uma pessoa abrir o código do jogo, né? Não só do jogo, mas de qualquer serviço que a pessoa crie. Por exemplo, supõe uma ferramenta, né? Eu abria a ferramenta para o público. Vantagens. A comunidade vai. Você não precisa mais trabalhar praticamente pela ferramenta. A própria comunidade vai estar crescendo aí a sua própria ferramenta. Tudo bem que não é mais sua, agora é da comunidade. Como já diz, open source, qualquer um pode usar. Nesse caso, ela tem aqui uma licença, eu não lembro agora se é NMIT. Não, não, eles têm uma licença própria. Mas tem licenças que, mesmo open source, você não pode comercializar, né? Então, quem pode comercializar é só quem criou mesmo. Bom, a comunidade do Untrained é bem grande até. Eu acho que o pessoal ali mais russo, eu não sei qual que é o nome daquela região exata, mas é o ucraniano, russo, eslovaco, todo mundo ali perto é uma comunidade muito forte por lá. Na China também, na Ásia, né? No Oriente Médio ali também. Tem bastante pessoas que criam mods, plugins pro jogo, né? Bem que tem muita coisa desatualizada. Tem o pessoal do Rocket. Rocket Mod, dificilmente agora o pessoal faz alguma coisa. Só que do Open Mod faz tempo que eu nem vejo. Parte, deixa eu ver como é que tá. Open Mod, então o pessoal aí que criou. Que ajudou, acho que até ajudou um pouco o Nelson, se for pra ver. O pessoal também que criou alguns. Abriu, na verdade, o código antes deles, né? Tem os decompiladores de Unity que já conseguia fazer isso. Então, já não era um grande segredo para todo mundo o código-fonte do Atlantic, certo? Bom, o que eu queria falar aqui? Eu tô criando minha própria versão do Unturned. Então eu fiz um fork. Talvez eu deixe privado, não sei ainda, não sei. Bom, como eu tô criando o vídeo, imagino que não vai ter problema eu deixar open source depois. Bom, por quê, né? Deixa eu voltar um pouquinho antes. A gente já pode ver que a parte de issues aqui, a PR não está em aberta aqui ainda. Provavelmente não sabemos, na verdade, se ela vai ser aberta. Eu acho que sim. Acho que o Nelson daqui uns meses ele pode acabar abrindo aqui para todo mundo. Então o pessoal já está relatando muitas melhorias, bugs, detalhes. Tem muita coisa aqui, muita coisa bacana, ideias até mesmo o pessoal está colocando. É bacana, muito bom que a comunidade está fazendo isso. Eu acho muito vantajoso. Tomando um gole de água. Ok. Tem um caso específico que eu gostei. O cara utilizou IA. Vamos lá, vamos lá. O cara abriu o código do Unthread, né? Nelson abriu o código do Unthread. E a gente tá num ano, não um ano, mas numa década agora, que vai ser somente IA. E tudo daqui pra frente vai ser basicamente IA. Tudo bem que a gente precisa ter o mínimo de conhecimento do que a gente tá fazendo pra usar IA. Eu penso assim. Inclusive, eu tinha bastante preconceito até um ano e meio atrás, mais ou menos, um ano atrás. Então, não faz tanto tempo assim que eu comecei realmente a usar IA a todo momento. Todo momento, entre aspas, né? Bom, o 8 Potato Chip 8 aqui, ele abriu uma issue, solicitando aqui também a PR, perguntou como que tá a PR. Ele criou uma branch separada, criou uma diff aqui mostrando a própria PR no repositório dele. Ele fez algumas edições aqui, não sei se ele validou, imagino que não 100%, mas até que tá um código compreensível e pouca alteração.
Bom, o que que ele fez? Ele otimizou a main thread aqui no Perlite Updates e Perframe no Water Queries. Então, daqui otimizou um pouco da luz e um pouco da água do jogo. Ele deixou aqui um baita comentário feito por IA. Eu não curto tanto assim, mas ok, eu entendo. Até que eu entendo, porque a IA que resolveu o problema. Hoje, atualmente, a Unity que está na Unity de 2022, então a gente tá uma versão bem para trás aqui. Eu acho que nem tá mais LTS essa versão. E o pessoal aqui começou a cair falando, pô, tá usando IA. E você nem leu a documentação aqui que o Nelson publicou. Então, se a gente procura aqui Unturned Docs, acabei não deixando aberto, mas. Eita! Ok, Cloudflare. Ok, ok. Ah, deixa eu me lembrar onde que estava. Eu acabei me perdendo aqui. Aqui, aqui. O cara não leu essa doczinha pequena, não é grande, não é grande. É mais um QA aqui, um perguntas e respostas sobre o que o Nelson postou, né? E uma delas era justamente essa parte aqui sobre as pull requests. Ele colocou aqui, o Nelson tá ansioso para ver o que a gente vai publicar e vamos ver. Pode ser que ele abra a PR no futuro. Bom, teve uma pequena discussão aqui sobre gerar código por IA. Tem o pessoal que gostou, tem o pessoal que não gostou. Bem, mas Potato ele colocou aqui um texto que não parece ter gerado por IA, ele realmente escreveu isso na mão. E ele falou uma verdade aqui que muitos têm que levar em consideração até para projetos reais, não só de jogos. Ele falou: olha, eu consegui mais de 100 FPS, que era algo que eu não conseguia, no mapa de Washington no modo single player, específico do hardware dele. Ok, faz sentido. Então vamos supor que ele estava rodando a 50 FPS em Washington. Ou pode ser que o mapa não esteja tão otimizado, eu não tenho certeza porque eu não joguei tanto esse mapa. E olha, com eu não sei quantos commit foi, mas acho que se não me engano foi 7 arquivos que ele alterou. Acho que importante mesmo são um ou dois arquivos dali, que é a parte de luz e água. O render dessa questão, né? Ele fez uma pequena alteração no Zonear que dobrou o FPS dele. Exemplo, eu não tenho certeza que faz uns dias que eu tinha lido uma parte desse blocão de texto, me perdoa. Mas ele falou aqui uma verdade. Ele usou IA não quebrou nada, ele fez os testes, ele testou antes, ele testou depois. A IA criou um arquivo de teste também, se eu não me engano. Compilou tudo, sem nenhum warning, sem nenhum erro, sem nenhum aviso, nem nada do tipo. Então, ok, por mim, tá tudo válido. Eu acho que pessoas deveriam pensar assim também. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que eu esteja errado. Bom, então ele fala aqui que ele fez os testes tudo mais e nada quebrou. Ok, faz sentido. Tanto é que o Sarshane publicou. Cara, parabéns, você fez um respeito aí pela sua mensagem que você fez o seu dever de casa, né? Você fez o seu dever de casa. E eu acho que as pessoas deveriam fazer isso também. Mesmo que usando um pouco de IA ou muito de IA, contanto que você faça o seu dever de casa, que é testar, validar o antes e depois, ver se não tem nenhum ordem, não quebrou nada, nenhum crash. Tudo bem que você teria que testar em Mac, teria que testar em Linux, teria que testar em Windows, em 32, eu acho que não tem mais 32 bits, mas é, bom, vocês entenderam. Eu acho que eu cheguei aqui no ponto. Por que que eu quis falar tudo isso? Eu usei IA. 99% do que tá aqui é IA. Talvez 98, mas 99%. Eu criei aqui alguns belos commits, não sei quantos commits foram no total. Eu não tô contando, então já tá uns 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Agora é mais fácil eu ter clicado aqui. Bom, eu já fiz alguns commits, já dá pra ver aqui que teve bastante linhas que adicionei e deletei. Então eu teve 17 commits, já adicionei 7.500 linhas e tirei 4.700. Mas, tudo bem, eu usei muito IA. Usei muito IA aqui dentro. Muito IA. Primeiro, eu não manjo de Unity. Manjo. Agora que eu tive interesse de procurar ir atrás dessa parte, porque eu gosto muito de Uncharted. O que eu fiz, tá? Eu criei documentos, especifiquei tudo que eu precisava fazer. Não faço tudo de uma vez, eu normalmente falo, altera isso. Uma coisa em específico. E aí, faz aquilo e depois eu vejo se tá tudo certo. Tanto certo, dou o próximo passo. Por isso, inclusive, que eu sou um pouquinho lento com essa questão. E eu não tô usando meu dia inteiro para isso, eu tô usando mais as noites. Então, o que eu fiz? Eu acho que de importante aqui, porque não foi na ordem, tá, pessoal? O que eu fiz? Eu tentei otimizar em geral. Então,
o que que tá na CPU, o que que tá na GPU, então eu tô com o profiling dele aqui, tudo bem que não tem nada rodando, mas eu tava com o profiling aqui dentro, eu até tirei algumas coisas agora, o que é importante mesmo tá sendo CPU, eu percebi que CPU é realmente o top 1 aqui de motivo de lag no jogo, por causa do render, e depois eu explico um pouquinho melhor isso, mas deixa eu ver se tá gravando, ok, tá gravando. Então, eu pedi uma otimização geral, pedi para ele fazer uma análise geral e documentar todos os passos, tudo que ele modificar. Então, se vocês acessarem aqui o repositório, vocês vão ver isso. Então, fiz uma geral, primeiro uma geral. Eu tenho muito teste ainda que eu vou fazer. Eu já fiz muito teste, mas ainda falta fazer mais testes. Quer comparar com a versão sem modificação. Já fiz isso, eu vou mostrar também depois. Eu fiz isso sem e com as modificações, do zero ao que tá hoje, depois desses 17 commits. Mas o importante, vamos lá. O importante, etapa 0. Eu atualizei a Unity para 6.3 LTS. Okay? Então a gente saiu de 2022 para 2026, quase uma das últimas versões. Né? O LTS, Long Term Support. Ok? Então foi uma dessas coisas. Otimizações em gerais, então eu estava vendo tudo que passava pela CPU e GPU e passando usando o profiling aqui, aí eu usava realmente tudo aqui, fazia até um call stack aqui. Tipo profiling eu não cheguei a usar. Nesses dois, o GC, o Garbage Collector e nos Jobs. Depois eu vi o profile aqui, usando aquele. Periscope daqui é do Grafana. Eu esqueci aqui agora o nome, mas a timeline aqui que mostra, olha, até lá embaixo é o que está mais pesando. E basicamente é isso. Basicamente é isso que eu usei. Otimizações em geral, o Nelson, como ele falou lá no GitHub, na documentação própria aqui, ele teve algumas coisas como o Pathfinder, ele teve que tirar completamente do jogo. Na verdade, ele deixou um exemplo, mais ou menos, de como que tá hoje. Só que, por exemplo, ele falou que o e a hashtag, eu não sei como é que funciona, e a asterisco, a asterisco Pathfinder Project, é licenciado. Então, bom, ele, como todo mundo, não sabia no começo de como funcionavam as coisas, então em algum momento ele comprou a licença para isso, colocou dentro do Unturned. Não só isso, teve outros aqui, você pode ver que vai ter várias coisas aqui que ele fez isso, mais umas 3 na verdade. Então o Pathfinder ele teve que usar algo pronto. E tudo bem, eu não vejo nenhum problema nisso também. Só que ele teve que tirar do jogo, ok, não tem problema. Nós, meros mortais, tem que viver com isso. Eu testei dentro do jogo, eu não vi nenhum problema. Não sei se ele tirou completamente. Eu imagino que sim, ele só criou um código base ali. Teve pessoas, e ele mesmo relatou, que os zumbis passavam pela parede. No meu caso, não aconteceu nenhuma vez. Não sei porquê. Eu adicionei comandos novos. Alguns comandos de God, Fly. Um recente que eu não testei o suficiente, que é o NoClip. Speed. Eu acho que só. Eu não tô recordando 100% agora de tudo. Bom, eu tive que refazer a luz do jogo. Eu, no caso, IA, com a ajuda da IA, 99% feito por IA, vou falar assim mesmo. Toda a questão de iluminação do Ray, vou falar entre aspas Ray Trace, não é o Ray Trace, esses são shafts aqui. O post-process dele, ele quebrou completamente, não estava mais funcionando e ele tinha aceito, ele era uma DLL à parte e estava na versão 5 da Unity e eu tive que atualizar agora para a última, no caso refazer. A água, eu também, eu dei uma olhada aqui no que aquele cara tinha feito, acabei fechando aqui, mas botei, tô lá. Olhei mais ou menos o que ele tinha feito e tentei reimplementar e já pedindo melhorias pro Codex. Só para todo mundo ficar ciente, eu usei 100% das vezes. GPT 5.6 Sol, sempre, de todas as vezes. O mínimo que eu usei foi High GeForce, ou Extra High, ou Ultra. Em alguns casos aqui, tipo, quero documentar tudo que eu preciso saber. Eu usei Ultra. Eu quero uma big atualização de uma coisa que realmente vai fazer importância no jogo. Por exemplo, a parte de render. Ok. Outras coisas que eu fiz no jogo, muito importante. Eu implementei o chunk do Minecraft aqui. Bacana, né? O server side. Isso é server side. Funciona no single player? Funciona, porque o single player é basicamente um servidor rodando local. Vou mostrar ainda pra vocês aqui. Eu vou abrir o jogo e mostrar algumas coisas. Outra coisa que eu tinha esquecido, que eu tinha arrumado, que foi uma das primeiras coisas que eu fiz. O loading do jogo me parece ser lento. Ele tem 6.000 assets, mais ou menos. Eu tentei otimizar, não deu pra otimizar tanto assim. Talvez eu otimizei no máximo 50%. Depende do caso, depende de tudo. Memória RAM, depende
do seu NVMe, se você usa NVMe, SSD, HD, o que seja. No meu caso, foi uns 30%, 30 a 50% ali, mais ou menos, de melhoria. Não calculei suficientemente. A primeira vez que você abre é realmente mais lento, pode demorar de 1 a 2 minutos. No meu caso, 1 minuto e pouquinho. E na segunda vez pra frente, porque ele vai criar um cache com base no que vai passar pelos assets. Provavelmente se você colocar um workshop, eu não testei com workshop. Na verdade, o workshop carregou em hot reload, né? Dentro do jogo já aberto ele já carregou isso. Então ficou agora em 12 segundos. Pra mim é 12 segundos. O profiling fala que é em 11 alguma coisa. Mas 12 segundos, pra mim, é o tempo que leva pra abrir o jogo. Eu vou mostrar isso depois. Eu tentei mexer na parte do LOD, mas não foi tão interessante. Eu mexi também em todos os assets de mesh. Eu otimizei mais ou menos 1%. Todos os assets. Não manjo de modelagem 3D. Eu apliquei um filtro ali que diminui a quantidade de vértices. Ele faz um cálculo melhor ali, mais ou menos. E foi bem pouco o ganho, né? 1% por asset. São 6.000 assets. Não vai ser 6.000%, né? Mas vai ser para menos de 1% até. Dependendo do caso. Em alguns casos vai ser um pouquinho mais. Variação, né? Variação. A média. Mediana. A textura, se eu não me engano, foi mais ou menos os 30% que eu tinha otimizado de tudo, não calculando uma por uma, mas de ao todo. Só que eu não apliquei isso. Por quê? Porque ele tá buildado com o Core Build, Core Mod, Core Build, eu não lembro agora o nome exato. Então eu teria que refazer e eu não tô afim de refazer agora, pelo menos. Eu não me garanto que isso vai funcionar. Posso ser que eu quebre muita coisa dentro do jogo. Ok. É, vamos ver o que mais eu adicionei aqui. Hum, eu tinha falado do chunk do Minecraft, né? Bacana. O chunk do Minecraft vai ficar do lado do servidor. O usuário consegue. Ou o servidor consegue limitar quantos chunks ele tá vendo. Isso afeta o server side. Então você manda menos pacote, menos dados pro usuário. Bacana. Tenho que testar isso na prática mesmo, porque isso eu vi na teoria, eu li o código que ele mexeu, eu vi que ele mexeu na parte do servidor, eu vi que ele criou testes para aquilo, eu vi que ele passou nos testes, eu vi que ele passou na build, não gerou nenhum warning, não gerou nenhum critical, ok, então tudo bem. Mas falta testar. Aqui é realmente uma falha minha, falta testar. Eu quero testar por. Uma das últimas coisas que eu quero testar é servidor, inclusive eu quero atualizar o Rocket, quero ver se ele fica um pouco compatível com o OpenMod, dependendo. Provavelmente não, mas eu quero melhorar isso. Ah, mas isso vai. Nos próximos dias, provavelmente já vou fazer. Bom, mexi no LoD, não ajudou tanto no jogo, ajudou pouquíssima coisa. Teve algumas coisas que eu tive que mexer a mais também, além do LoD, esqueci agora o nome. Vai ter que abrir aqui um por um pra checar isso. Mas vocês podem verificar aí depois. Eu tive que recriar um pouco da lógica da IPF lá dos zumbis, dos animais também. Então, eu criei um negócio chamado prioridade nos tiques do jogo. O que seria isso? Zumbi tem menos prioridade que o jogador, por exemplo. A farming também tem menos prioridade. Se eu não me engano, a farming não tem tanto problema porque ela usa um outro conceito ali. Mas em geral eu diminui isso também. Tem aquela parte de recurso natural, então você quebra metal, você quebra árvore, ela vai regenerar também. Só que também não afetou quase nada. Isso não teve grande ganho de performance. Na verdade, eu acho que não teve nada de ganho de performance nisso. Talvez isso faça sentido em servidores grandes, servidores que tem tipo 30 jogadores e tenha vários zumbis, um mapa grande, possa ser que isso melhore para servidores maiores, né? O teste que eu tô fazendo é tudo mapa Rússia, tudo, sempre executando o mesmo comando, sempre no mesmo lugar. Eu tenho que automatizar um pouco melhor isso, vou tentar colocar aqui dentro. Tem algumas ferramentas, eu acho que é a primeira vez que eu tô mostrando aqui o código, mas teve algumas ferramentas que eu coloquei aqui dentro, pode ignorar. Na verdade, eu acho que eu nem tô enviando essa ferramenta aqui. O MCP, quem quiser usa depois. Eu não sei se tem alguma coisa no meio importante, mas tá aqui. Tem o próprio MCP da Unity mesmo que vocês podem usar. Os profilers eu também não estou enviando, inclusive eu limpei aqui os profilers, mesma coisa pro memory. Links eu não mexi em nada. External, a parte de mesh. Não também. Nada. Documentações, ó, tem várias documentações. O Chuju, por exemplo, é enorme o Chuju, ó, tem mais quase 400 linhas. Tem muita coisa aqui separada. Talvez esse daqui, por exemplo, o Rebova. Mesh tem. Verdade. Eu quero adicionar voxel. Aí eu vou ter que criar uma PR. Aí que não tem como. Uma PR não, uma branch, perdão. Vou ter que criar uma branch separada, porque isso pode ser que quebre completamente o jogo. Mas possa ser que eu otimize muito o jogo.
não vou falar disso agora, vou deixar para uma próxima devlog. O próprio build, o build cai aqui dentro de teste, não vou ensinar como que faz o build aqui, não vou ensinar nada aqui, quem quiser, lê a documentação e depois use IA. Até a parte de recovery, eu acho que já limpei daqui, que tinha dado... Isso tá consumindo muita memória RAM, isso consome muita memória. Ok? Então, os assets aqui dentro, vai ter muita coisa aqui dentro, vai ter dentro de game, dentro de editor também vai ter bastante alteração. Ah, onde mais vai ter? Plugins não, resources vai ter, resources, eu acho que vai ter sim alguma coisa aqui. Deixa eu ver onde mais, olha, pelo horário é complicado. Editor, não, game. Parte de shaders vai ter algumas coisas aqui, cena não. Caramba, onde que tá tudo, tô tão dormindo aqui, pessoal, perdão. Mas, se vocês fuçarem aí, vocês vão encontrar muito código. Runtime. Versus. Level aqui. Não, não era aqui. Em algum lugar. Plugins, game, problema, editor, game. Meu Deus, eu tô dormindo. De det. Vai ter uma alteração ou outra, no máximo. Bom, não vamos falar de arquivo. Vamos ver o jogo funcionando, né? Porque eu acho que vocês vão ficar mais surpresos com isso. Outra coisa. Eu tava tentando fazer funcionar com o DirectX 12. Tive uns problemas inicialmente, resolvi. Só que eu não curti tanto, eu não vi ganho de performance aqui. Depois eu posso ver se dá pra fazer mais alguma coisa. Tem um Start Profile, que é o profile para se conectar aqui. Consigo ver aqui como que tá a performance do jogo e medir, fazer mais melhorias. Mas eu vou abrir o jogo DirectX 11, seria aqui. Eu tenho, acho que tem um bin. Um bin não, um outro Start. Não, não tenho. Mas se quiser só rodar nativamente DirectX 11, que é o jogo que foi feito com base nisso, só abrir o jogo. Como eu já abri mais de uma vez antes, eu já vou estar com o cache pronto. Então vocês podem ver aqui que é bem rápido para entrar dentro do jogo. Mil perdões aqui na minha memória. Minha memória tá bem mal. 6.600 assets. Carregar, puf, beleza. Aqui vai o primeiro bug. Eu não vi muitos bugs, tá? Esse é um dos poucos que tem. Provavelmente eu vou ter que só recompilar a cena. Toda essa cena aqui por trás e vamos ver o que dá. Bom, vou no single player. Primeiramente vou usar a Rússia. Eu testei na Alemanha, só que o máximo que eu testei aqui foi na Rússia. E um workshop meu aqui, depois eu mostro. Então na Rússia eu vou deixar no modo normal. Se a gente vir aqui no Advanced, lá embaixo. Vou subir aqui um pouco. Aqui na gameplay eu tenho Word Chunk Radius. Então, por exemplo, se eu deixar 24 é grande pra caramba. Depois eu mostro como que isso funciona um pouquinho melhor. Vou deixar... Vou deixar 12 aqui. Vou deixar 12. O padrão vem 8. Vou deixar 8. Vamos deixar 8. Vamos deixar 8. Eu acho que aqui não vai ter mais nada de importante. Eu não quis focar tanto nessa questão. Teve outras coisas que eu quis implementar, tipo não renderizar nada que tá fora do mapa, somente na questão do usuário, mas não ia dar muito bom. Vou dar um reset aqui no Word. Espero que isso não tenha afetado aqui a configuração. Não. E vamos dar um play no normal. Eu adicionei o fog, o mesmo fog lá do Minecraft, a mesma ideia de... em vez de ficar tipo vazio e de repente, puf, carregou tudo, deixa um fog e ele vai aparecendo aos poucos, né? Nessa tela eu tentei otimizar alguma coisa também, só que eu não dei foco nisso. A minha ideia não é o foco de melhorar carregamento de telas. Não acho que isso seja tão eficiente. A princípio, eu joguei com o gráfico tudo no Ultra. Vou abrir aqui, display. Essa é a configuração, ó, 150, 100, Ultra, 100. Quase tudo aqui ativado, só esse Chromatic aqui não. Tinha outras coisas que eu tava editando aqui no meio, mas, por exemplo, Bloom eu não gosto. Não acho que vai afetar tanta coisa também. Tá praticamente tudo no Ultra. Vou deixar ele aqui também no Ultra. Eu tinha trocado. Tá fazendo teste. E é isso. Deixei essa configuração. No display. Está assim. Beleza. Não lembro qual que é a configuração que eu tenho no meu display. Tem aqui o Word Chunk Fog. Vocês podem ver lá no final. Ó. Vou deixar ligado. Então, desligado por enquanto. E ali, eu acho que a configuração aqui tá. É só isso. Não vai ter nada demais. Bom, o que eu fiz? A água, inclusive, agora atualizou. Eu tinha esquecido que eu tinha editado isso daqui. A água eu vou ter que mexer mais um pouco, tá?
Reflexo? Ah, é o reflexo. Tem um pouquinho de onda, vocês podem ver que tem um pequeno efeito de onda. A luz, vocês podem ver que tá um pouco coisada. Ali, por que que tá assim? É só as nuvens, tá? As nuvens tá afetando a luz. Então, teleporte Moscou. Aqui foi o maior teste que eu fiz, que era ficar mais ou menos olhando sempre aqui. Eu pegava uns 120 FPS, mais ou menos. Jogo normal, posso abrir depois do jogo normal. Acho que vou deixar até no devlog à parte, porque o sono aqui, o horário, não vai dar certo não. Eu cheguei sem gravar com a Unity aberta, só que rodando com a parte da build, 200 FPS aqui, parado. Eu vou fazer um pequeno corte agora. Ah, perdão, eu acho que é o terceiro corte que eu tô fazendo. Eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Olha o jeito que fica, olha o jeito que tá bonitinho, tá bem parecido com o original. Mesma coisa nos vidros, nas casas, nas árvores, mesma coisa que o Ray Tracing. Quem quiser, Ray Tracing não é Ray Tracing, né? É só a parte do sol ali. Aqui, mais pra baixo, Skybox Affection. Tinha mais alguma coisa que eu fazia? Eu nem lembro. Blast, Wind, deixa eu ler as coisas. Não tô lendo nada. Feature Plus, Ragdoll, Load Plus. Não. Era aqui embaixo, na verdade. É o Light. Light. Opa, aqui ó. Inclusive é um bug, ó. Não tá funcionando, aparentemente. Tinha alguma coisa aqui que eu tava fazendo os testes. Ah, aqui. Por perdão, Sun Shaft. Deixar ele no. Deixar ele no off. No off. Fica aí, solzinho bonitinho. Inclusive o sol ficava tudo branco. Acho que é por causa do blur. Deixa eu ver. Blur, blur. Bloom, bloom. É, mais ou menos. O que que eu fiz aqui de interessante? Vocês já viram ali, eu vou até fazer assim, ó. Vocês podem ver ali que o Chunk agora tá limitando, ó. O Chunk é em pedaço, tá? Eu não tenho visual ainda dele, mas é em pedaço. E depois eu vou tentar transformar isso em voxel. Eu ativo ele, ó. Ó, que bacana, ó. Top, hein? Top, hein? Eu queria colocar um negócio pra não renderizar a água que tá debaixo da terra, mas depois eu vejo isso. Bom, uma das coisas mais top que eu coloquei, que eu acho que pra quem cria servidores aqui é muito foda. F3. Toma, toma, toma. Os itens aqui às vezes não carrega muito rápido, porque é meio que sequencial, depois eu posso melhorar isso. Eu já tava tentando melhorar. Mas a gente consegue carregar os itens. Então, por exemplo, GPS. Você dá um clique, puf, tá aqui o GPS. Ah, item customizado. Como é que funciona? Porque daqui não é manual. Isso daqui é automático. Então, por exemplo, eu tenho um item de admin, tá aqui. Deixa eu ver, V3. Vamos testar a V3, tá aqui. V3. Vamos ver, eu pegar o Floor. Esse cara aqui. Olha só. É só clicar no negócio que ele funciona. Top, né? F3, eu esqueci que não é no I. Então, vocês podem ver que tá funcionando. Então, por exemplo, Hell's Fury ou só o ID do negócio também funciona. Separei aqui também, que nem Minecraft. A minha ideia foi que nem Minecraft, você poder separar aqui por aba. Tudo isso é gerado automático, tá? Porque eu pego todos os itens do jogo, pego todos os ID, pego todo o nome, todos os ID. Ele tem também uma separação de categoria e eu coloquei aqui. A única coisa que não tem aqui vai ser os cosméticos. Cosméticos, obviamente, né? Então, por exemplo, eu posso pegar um item. Olha só, um item de admin. Top, né? Ok, ok. Vou dropar isso aqui. Arroba God ou barra God. Realmente funciona. Arroba Fly. Ó, realmente funciona. Arroba Speed. 50. Vou desligar o Fly aqui. Olha só, que insano. Deixa aqui um Speed 5. Um que eu tinha adicionado no testei no clipe. Ok. Como eu disse, é só construção. E vamos ver se aqui vai funcionar. Eu posso vir aqui. Oxi. Não tinha vocês não, hein? O build aqui, vamos subir aqui um pouco, vamos ver se ele funciona. Olha, realmente funciona liso. Tinha um plugin que fazia isso no meu servidor que, olha, era um plugin russo travado. Funcionava, mas era travado. Spawnou porco bem aqui, ok. Então, top. Temos no clipe agora no jogo. Fly, God, Speed. Bacana. Eu acho que coisa simples, mas ajuda no jogo, né? Como eu disse, eu tive que só pedir para recriar a AI dos monstros, né? Dos zumbis e dos
animais. Pode ver que é um pouco bugadinha mesmo. Alguns corners assim, né? As viradas ele não pega muito bem. Talvez tenha que dar um bake novo, né? Já que eu troquei a Unity, a versão da Unity. Só que como o Nelson falou, alguém falou que tava atravessando parede, mas não tá não. Tá um pouquinho mais burro o zumbi. Mas, assim, eu acho que não afeta tanto a gameplay do jogo. O pessoal mesmo joga mais PVP, o servidor que não tem tanto PVE. Bom, dá pra ver que tá bacana, tá bem tranquilo, ó, os FPS 150, 140. Isso que eu tava rodando a 200 FPS sem tá gravando, né? Tem que lembrar desse detalhe. Pode ver que o LOD funciona, ó. E tem o LOD de terreno também, que é mais difícil de ver ele, ó. Vocês podem ver ali no canto, ok? Tem por área também. Eu acho que, no final das contas, é a mesma coisa. Deixa eu tomar uma água. Tô falando bem avulso já, perdão aí pra todo mundo. A água, tinha refeito a água também, tava meio branca, tava estranho. Ela ainda tá estranha, dá pra ver que ela tá estranha. Só que, opa, só que dá pra ver que ela tem o efeito de onda, né? Dá pra ver aqui. Será que é só no oceano ou aqui tem também? Não tinha reparado tanto. Ó, tem uns bugzinhos, tem um bugzinho. Renderização, mas eu acho que é detalhe isso daqui. Então, teoricamente, ele já está também melhorado para servidor. Tá mais tranquilo agora para servidor renderizar. Sobre os chunks. Como é que ele funciona, né? Porque eu acho que daqui uma dúvida geral. O chunk é o seguinte. Lembrando, a mesma coisa no Atlantis. Se você fecha e abre o servidor, todos os negócios respawnam, né? Tô vendo. Não, mas tá certo. Só grama. O chunk. Vamos lá. Deixa eu até relembrar também. Os zumbis e os itens que estão no chunk, mesmo que eu vá pra longe, eles vão ficar lá. Eles vão ficar lá. Quando eu chegar perto, eles aparecem pro jogador. Eles renderizam novamente. A lógica deles ainda se mantém, né? A lógica deles se mantém. Não é carregado para nenhum jogador se nenhum jogador estiver perto dentro dos chunks do servidor. O servidor pode colocar 2 chunks e limitar muito. Você vai ver que, por exemplo, se eu voltar aqui, eu vou dar um passinho pra frente e vai aparecer o zumbi. Lá. Tem um zumbi na frente, sumiu. Zumbi na frente, sumiu. Então tem isso. Se o jogador vai lá, pega o item, depois sai do lugar e tenta voltar lá, não dá respawn imediato. Ele ainda segue a mesma lógica de tem um tempo para respawnar. Então essa parte não quebrou. Pelo menos do que eu testei, não havia quebrado. Eu acho que, enquanto é isso. Acho que tem muito mais coisa. Lembrando, eu tô rodando tudo no Ultra 200 FPS. Eu posso mostrar aqui a mais. É o mapinha, Workshop, do Ice of Wolves. Eu acho que quem joga no meu servidor, quem me conhece, já tá ligado. Vou dar um reset aqui nele e eu vou só mostrar aqui como teste, vou colocar 2 chunks. Vou dar um play, depois eu volto ali pro normal. Vai esperar carregar, é realmente pesado esse mapa. Esse mapa é o dobro ou 4 vezes maior que o Rússia, não lembro, não me recordo exatamente agora. Pode ver que tá 250 FPS e ó os chunks. Viu? Carrega um pouco. Carrega um pouco. Mano que tem o LOD, né? Então tudo aqui vai ganhando e perdendo qualidade conforme a distância. Coisas somem. A minha ideia é que eu consiga colocar para quem tá criando o mapa, definir qual que é o. Tipo, quero que todas essas pedras aqui não suma até 8 chunks. Então ela não vai sumir. Entendeu? Tipo, tem um render distance infinito para certos materiais. Porque eu já vi jogador, tipo, jogar em lugares assim e falar, opa, não tá renderizando ali a pedra, ele tá atrás da pedra. E já teve vezes que isso aconteceu. Como eu diminui muito ali os chunks, eu vou só voltar aqui. Vou pro Advanced. Eu vou desligar aqui das opções. Quem tiver ideias, por favor, coloca nos comentários ou vai lá no meu Git, cria uma ISO e coloca lá. Só vou pedir pra. Bom, quem quiser, faça, mas não vou garantir que isso vai entrar no código do jogo. Abra uma PR, faz uma fork talvez ali do meu código. Abre uma PR e fala, ó, fiz uma melhoria tal. Ou abre um ISO e fala, ó, seria bacana se eu otimizasse isso.
Quem conseguir fazer testes também seria excelente. Beleza. Entramos aqui de novo, vou dar um God, vou dar um Speed 50. Vocês podem ver que já o Render Distance já mudou. Eu quero ver quando isso for para Vortex. Vortex? Esqueci a palavra. Mas vamos limitar ainda mais aí os terrenos. Então dá pra ver que tá bem suave carregar tudo. Coloquei uma velocidade bem alta pra vocês verem que carrega tudo rápido. Tudo bem, você tá local, tudo bem, ok. Esse mapa foi otimizado pelo Equality na época. Então eu tinha a primeira versão que eu tinha feito, trazido pro Brasil esse mapa. Não manjava nada de Unity, não manjava de quase nada ainda. Mas eu tinha trazido, gostei da versão 2, daqui já é a versão 3.4. Então depois eu otimizei o mapa, depois veio a Equality, criou o servidor deles, lançou essa versão, top essa versão. Bem otimizada. Depois eu vim, editei por cima de novo, com mais algumas coisas, porque tem alguns bugs que eu conheço desse mapa, tipo aqui. Consegue entrar debaixo da terra. Mas, por exemplo, aqui, que era um lugar bem lagado, aqui embaixo também é um lugar bem lagado. Tá super tranquilo, 150 FPS aqui. Lembrando que tá tudo no Ultra. Vou até ligar aqui os Ray Tracing, ó. Tracing, essa palavra. E eu acho que aqui pouco importa. Mas tá aí, ó. Você vê que o negócio tá bacana, ó. Olha só. Então vocês podem ver que tá bem tranquilo. Tô no mapa todo. Depois eu posso testar, vou testar isso em servidor. Aqui também é um lugar extremamente lagado. Extremamente lagado. É muita coisa em cima de muita coisa. Eu acho que, como um teste inicial, tá bacana. E eu mostrei bem, e pra muita gente, espero, o poder da IA. Tô usando, não tenho medo de falar que eu tô usando. Trabalho com IA também. Não faz grande parte do meu serviço, talvez metade do meu serviço, então, com a própria é grande parte, né? Só que você tem que ter o conhecimento. Antes de você passar a apoiar, você tem que saber o que você está fazendo. Então eu tenho uma mínima noção. Não manjo de Unity, mas eu tenho a mínima noção do que eu estou fazendo. Além de estudo. Eu estudo quase que todo dia. Nem se for para, olha, encontrei um conceito novo, estou lendo uma documentação, eu estou estudando. Estou lendo aquilo, eu estou estudando. Inclusive eu tô criando sistemas para vender, SaaS, vou dizer assim, específico para minha área. Eu trabalho com observabilidade e então eu já entendo um pouco da parte de profiling, de métricas, traces, logs, toda essa questão eu já entendo. Então para mim é um pouco mais fácil essa parte. E eu sempre vi sobre otimização, sempre gostei de raspar bytes, né? Pra otimizar o máximo que dá. Então podemos ver que Kaya hoje em dia não é mais para brincadeira, né? Você realmente consegue fazer coisas incríveis. Mas é aquilo, pessoal, sempre testem o que vocês estão fazendo, porque por mais que a IA é muito boa, ela vai cometer erros. Inclusive comigo, cometeu vários erros. E só de eu ter trocado a versão da Unity para cá foi algumas horas tentando resolver. O que eu tive que fazer? Tive que ver um vídeo no YouTube. Olha, como que dá upgrade na versão da Unity. Primeiro que não tem mostrando da versão de 2022 para 2026. Então, eu vi isso, eu vi quais são os perigos disso. Perguntei para IA qual que é o perigo disso. Vai mudar a versão do C Sharp, porque o prometido que era a versão 8, agora está na versão 9. As DLLs, todos os DLLs praticamente vão quebrar. Então tem todo um conceito para isso. Coisa própria do jogo, a luz, a iluminação. Toda essa iluminação e toda essa água tinha quebrado. Eu tive que refazer. Por isso que não tá igual a idêntico ao do jogo. Mas são melhorias. Eu sei que muita gente ainda é preconceituosa, ainda mais depois de um jogo que é tão incrível, ficou anos e anos sendo feito à mão por uma única pessoa. Eu não acho que merece também pegar o meu código aqui de péssima qualidade, talvez. Não tenho certeza, mas eu vou falar números, né? Tá melhor o FPS, então eu acho que isso já é um bom conceito. Mas só porque tá bom significa. O FPS significa que não vai nada quebrar. Claro que vai. Teve coisas aqui, por exemplo, esses material que quebra. Do nada um ficou rosa. Eu não faço ideia por que ele ficou rosa. Eu nem sei explicar pra IA como que resolve isso. Mas aí você vai pelo conceito base, né? Você vai pegar
a função que faz quebrar esses objetos, ou que cria os objetos. Inclusive isso daqui, ó, esse mark size, esses marks das coisas que a gente olha tá quebrado também, mas é porque era um pacote à parte, tem que refazer essa questão. É isso, eu falei demais, tá de noite, agora eu vou deitar e dormir, vou postar esse vídeo dias depois. Provavelmente vai ter mais melhorias e eu gravo mais vídeos. Mas deixem aí nos comentários o que vocês acham disso tudo. E vou deixar aqui bem rapidinho agora. Vou abrir a versão normal do jogo, sem nenhuma modificação minha. Vai ter que carregar, que ele requer que a sua Steam esteja aberta. Acho que eu matei até a Unity. Eu matei até a Unity. Vou rodar. Vou entrar no Rússia, que vocês deram pra ver mais ou menos. Ah, o quê? Eu esqueci. Escreveu o FPS, né? Vamos ver agora dentro do contorno de real mesmo. Tô quanto tempo falando? Tô 20 minutos falando. Eu vou pegar o Rússia. Fui testado na Alemanha também, mas vou pra Rússia. A Alemanha é bem mais lagado, assim, essa média lá. Ok. Tem um negócio sobrepondo ali, mas tá 130. Eu vou até habilitar esse outro aqui, ó, que é o da Nvidia, ó. 13 tá calculando ainda. Aí 120, 135. Teleporte Moscou. Então, mesmo conceito, vou ficar mirando aqui. Deixa eu colocar tudo no máximo. 50, 100, ultra. Coluna aqui que eu gosto. Ultra, 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 ultra. Não sei se daqui vai mudar muita coisa. E. É isso, cadê os. Verdade, daqui tá. Ah, tá funcionando assim. Nossa, é muito mais forte esse. Quantos FPS? 100 FPS. Mais ou menos a faixa ali do 100. Travado em 100. Cai um pouquinho, sobe um pouquinho. 102, 99. Agora, não, eu não vou ter o comando de speed, vocês podem ver, né? Fly, por exemplo, não tem. Não consigo voar. O Bagode, também não tem. Rouba no clipe, então consigo sair atravessando tudo. O F3 não abre, aquele inventário eu deixei no F3, depois eu posso ver de trocar. Mas vou pegar aqui Give a House Furry. E eu vou ter também, deixa eu pegar aqui daqui. Podem ver, né, como é que tá aí o mapa. Ele até tem um fog, nem lembrava de quanto tinha um fog padrão. Já carrega basicamente o mapa inteiro, que é o que eu tô vendo. Deixa eu ver se ele... ele não tem. Acho que não tem. Na verdade, eu acho que seria esse Max Draw Distance aqui. Mas beleza. Louco, tô pra fora do mapa, nem lembrava disso. Mas vocês conseguem ver, né, que o FPS aqui é reduzido. Não sei se eu dei uns tiros lá, mas... E aqui, vou andar pelo mapa. 85 FPS, 86. Lembrando que eu tô gravando, pode ser aqui afetando. A Unity acabou. Olha, a Unity foi fechada. Acabou crashando ali na hora que eu fechei o Unturned. Mas vocês podem ver que tá um pouquinho menor mesmo. Os carros eu também quero melhorar a física dos carros. Aqui provavelmente o zumbi vai estar um pouquinho melhor. Dá uns tirinhos. Depois eu vou criar um servidor de teste para ver como é que fica. Mas vocês podem ver que só o Quality of Life aqui já melhorou bastante. Mas ó, o FPS já tá ruim, viu? O FPS já tá ruim. Na verdade, eu não lembro de ter... Não, o Grayscale deve estar funcionando assim. Reset aqui. Home. Ó, a água aqui é bem melhor. E não tem jeito, vou até tirar um print. Não tem jeito, a água aqui é bem melhor. Bom, eu acho que é isso.
Boa noite, obrigado quem assistiu esse vídeo. Posso ser que não vai chegar ninguém, mas é algo que eu fiz, é algo que eu gostei de mexer. Vou estar mexendo mais ainda. E é isso. Uma boas aí pra todo mundo e boa noite, boa tarde, bom dia.